Te peço, Pai, que pela boca dela, a gente, Pai, saia daqui cheio, Pai. Cheio do conhecimento da palavra. Pai, eu te peço, Pai, não permita, Pai, que ela fique ansiosa nem nada do tipo. Eu te peço, ó Deus, aquieta o coração dela, Pai. Permita, Pai, que ela fale todas as palavras. E que a gente, Pai, saia com o coração cheio da tua palavra. Que a gente aprenda, não para usar só aqui, mas que a gente use isso lá fora. Eu te peço, nos ensine e nos ajude, ó Deus. Pelo nome de Jesus, Pai, para ela. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Fala a todos com paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aqueles que puderem ficar de pé, abrem suas Bíblias, por favor, em Lucas 5. Glória. Toda honra e glória ao nome do Senhor. Vai ser rapidinho, tá, crianças? Aleluia. Amém. Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. Glória, quase que não vai. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam noutro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois com espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás o quê? Pescador de homens. Obrigada, Jesus. Continua a falar conosco, por graça e misericórdia, pedimos em nome de Jesus. Pode sentar, amores. Serei rápida, tá? Até 9 horas no máximo. Amores. Amém. Deixa eu te contar uma história para vocês. Amém. Deixa eu te contar uma história para vocês. Amores, presta atenção aqui na tia. Quando Jesus começou a fazer obra na terra, quando Jesus veio aqui para a terra, que chegou o momento dele começar a fazer milagres. Vocês sabem quem é Jesus? Sim. Filho de Deus, né? Que nasceu aqui através de Maria, chegou a uma certa idade, né? Que o Espírito Santo falou com ele: ó, agora você tem que ir lá fazer a minha obra, né? 30 anos, ok. Então vai lá. Jesus sabia que ele tinha que escolher amigos, companheiros para ajudar ele na obra, porque sozinho não dava para fazer a obra, porque a obra era grande, tinha que levar o evangelho a vários lugares. Então o Senhor falou assim: vai lá, obrigada, amor, vai lá aonde tem uns homens lavando a rede e escolhe lá. Lá estão os primeiros homens que você vai escolher. Crianças, irmãos, de repente chega Jesus com uma multidão. Pensa uma multidão. Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus chega, olha assim para Pedro, que antes, como era o nome dele? Simão. Como ele chamava? Simão. Olha para Simão, que estava lá lavando a rede, né? Rede é algo que joga no mar para poder puxar os peixes, amém? Ele estava lavando as redes porque ele tinha a noite toda, ele tinha pescado e não tinha colhido nada. É colhido que fala? Não, é pescado. Vamos corrigir. Não tinha pescado nada. Então ele já estava lá chateado, entristecido. Não deu em nada, meu dia não deu em nada,
quando de repente aparece uma grande multidão e ele lá lavando, olhando. Mas que multidão é aquela ali? E de repente ele vê Jesus e a multidão vindo atrás. E sabe o que acontece? Jesus vem ao encontro dele. Jesus veio ao encontro dele e quando ele olhou assim, tá aquele homem vindo pro lado dele para conversar com ele. Imagina o desespero, a perna tremendo. E agora esse homem está vindo pro meu lado, o que vai acontecer? De repente Jesus fala assim: ô filho, você pode me dar uma carona aí no seu barco? Afastar um pouquinho para que eu possa pregar o evangelho aqui para essas pessoas? Porque elas estão aqui me amontoando, tá difícil pregar aqui para elas. Aí Simão, oh, sim senhor, vamos lá. Então Simão soltou o barco novamente, entrou dentro do barco com Jesus e se afastaram um pouquinho. Ali Jesus pregou o evangelho para todos, né? Falou da palavra de Deus. Aí Jesus falou assim: Simão, faz o seguinte, afasta mais o barco para dentro do mar e joga a rede novamente. E esse irmão falou assim: Senhor, olha, a noite toda eu trabalhei, a madrugada toda eu trabalhei. Senhor, eu estou tão cansado, Senhor. Já estava indo para casa, tomar um café gostoso, descansar. Mas como é o Senhor que está mandando, eu farei. Amém? Quando Jesus manda, quando Jesus toca em nosso coração para pregar o evangelho para alguém, né? Para louvar um hino para a mamãe, para orar para a mamãe, para o papai, nós temos que fazer, porque é o Espírito Santo que está nos mandando fazer. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu falo, Senhor, pela tua palavra eu farei. Então Simão foi lá, remou, ele levou o levou o barco mais para dentro do mar. Foi quando de repente Jesus falou assim: agora pode jogar a rede. E ele pegou, amontoou a rede, jogou. E de repente os peixes começaram a se mexer lá dentro. E a rede estava tão pesada que estava virando o barco. Quase que o barco vira com eles. E agora? E ele gritou: ei, João, Tiago, vem cá. Eu não posso gritar aqui, né, gente? E ele gritou: João, Tiago, vem cá. E eles olharam imediatamente: é claro, é agora. Correram para lá ao encontro para tentar salvar, né, gente? Senão vira a rede, vira barco, vira Jesus, vira tudo naquela água. Foi quando eles correram lá e conseguiram puxar a rede. E, né, deu tudo certo. Só que eles ficaram tão receosos que eles pensaram assim: o quê? Que homem é esse que pode fazer tanto milagre assim? A noite toda nós estávamos pescando e nada aconteceu. Que homem é esse? Quando eles ficaram com tanto medo que se afastaram um pouquinho de Jesus, porque eles pensaram: ele é Deus, eu sou pecador, eu sou indigno de chegar perto dele. Aí Simão, ele se prostrou, gente. Simão, na memória, ele caiu sobre o barco de joelho e falou: Senhor, por favor, Senhor, se afasta de mim, Senhor, eu sou pecador, Senhor. Aí Jesus falou assim: ei, calma, Simão, calma, gente. Simão, a partir de hoje você será escolhido e chamado para ser pescador de homem. A partir daquele momento, Simão estava sendo escolhido para quem? Para ser pescador de quê? De homem. De homem, não mais de peixe, mas de homem. Aí Simão entendeu que a partir daquele momento ele não tinha que voltar a pescar, ele tinha que andar junto com Jesus para fazer a obra. Amém? Amém. Só que não era só Simão, também teve João, teve Tiago, né, que estava ali junto, entre os outros que foram chegando de pouco a pouco. E Jesus: vem comigo. Ei, você que está trabalhando, vem comigo. Ei, você aí, eu te vi, ei, lá debaixo daquela figueira, vem comigo. E Jesus foi chamando os discípulos um por um: vem você aí, larga tudo, vem comigo. Foi quando de repente Deus falou assim: Jesus, de todos esses você vai ter que escolher 12 para fazer a minha obra. Quantos ele teve que escolher? 12. Eu não ouvi, não. Vocês ouviram? Ninguém aqui ouviu. Quantos ele teve que escolher? 12. Agora sim. Agora ouvimos. Glória a Deus. Então ele escolheu, ó, você. Imagina
imagina a alegria de quem foi escolhido, gente, para andar juntinho com Jesus, ver os milagres que Jesus fazia, né? Você já pensou? O que é isso aqui, Jesus? É água. Não é não, é vinho. Oh, glória, é só Jesus que fazia isso, gente. É só Jesus que fazia isso. Como é bom obedecer Jesus, porque quando nós obedecemos Ele, grandes coisas Ele faz por nós, faz milagres em nossas vidas, nas nossas famílias. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem o que é milagre? Sim. Sabem o que é milagre? Exemplo. Mamãe está morrendo de dor de cabeça. Está lá no quarto, no escuro. Aí você fala assim: mãe, posso orar por você? Pode sim, filha. Aí você bota a mãozinha na cabeça dela assim: papai do céu, por favor, no nome de Jesus, cura minha mamãe, Senhor. Tira todo o mal em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí você vira as costas. Quando você olha, sua mãe já está levantando, está indo lá fazer o café, está lá fazer comida. Mãe, e a dor de cabeça? Sumiu, meu amor. Jesus curou. Aleluia. Por isso que sempre que nós oramos em nome de quem? De Jesus. Eu não ouvi, não. Vocês ouviram, gente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós orarmos em nome de Jesus, acontece o quê? Milagre. Glória a Deus. Então eles foram, fizeram muitos milagres. E Jesus diz assim: ó, vocês têm que aprender, hein? Fica esperando por mim, não. Vai lá, vai fazer a obra, vai fazer milagre, que eu fico aqui esperando. Jesus estava ensinando a eles, sabia? Sabe quando a mamãe fala assim: ó, já te ensinei a andar de bicicleta, agora você monta aí e vai andando, que eu tô aqui te vigiando. É o quê? Te ensinando a andar sozinho e sozinha. Amém? Amém? Então não foi diferente. Jesus fez os milagres junto com eles. Chegou um tempo que Jesus falou assim: agora vai lá vocês e façam um milagre, que eu estou, se precisar de mim, eu estou aqui. Mas vai lá e façam os milagres. E eles foram. Eles foram batendo de porta em porta, perguntando: aceita a oração? Ei, você, aceita a oração? Glória a Deus. E o Senhor foi usando de início, gente, não foi fácil não, tá? Teve pessoas com demônios que não quis obedecer eles. Não quis não. De início não foi fácil não. Só que eles iam lá: Jesus está dando errado lá, o mal não quis sair da pessoa. E agora, Jesus, usem a fé de vocês. Repreenda o mal, repreenda a dor de cabeça, repreenda todo o mal em nome de Jesus. É meu nome, no caso, né? Usem a fé de vocês. Aí eles, Jesus, então tem que ir lá. Entendi, tem que usar seu nome. Agora eu entendi, agora eu vou lá de novo. Peraí, eu vou voltar aí, Jesus. Ele falou lá que em nome dele, em nome de Jesus, sai. Aí o bicho saiu. Foram curados, foram libertos, foram abençoados em nome de Jesus. O que eu quero falar para vocês: nem sempre é da primeira vez que nós vamos acertar. Nem sempre você vai fazer uma prova e vai dar bem na primeira prova, mas você vai orar, você vai estudar, e na segunda você vai ir muito bem. O que você não pode desistir no curso, na escola, o que você estiver fazendo, você vai persistir até conseguir em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, que a pequenininha está quase dormindo ali. Para finalizar, aconteceu, sabe o que, meus amores? Que Jesus foi levado para ser preso. Olha aqui, Jesus, você está preso a partir deste momento. Meus amores, pensa. Pedro não aceitou não. Pedro pegou, agora o nome dele não era Simão mais, era Pedro, lembra? Ele pegou a espada, aqui não, você não vai levar meu mestre. Não. Quando o soldado veio para pegar Jesus, aí Pedro cortou a orelha do homem. Cortou a orelha do homem, meus amores. Sério? Que cortou a orelha do homem. E Jesus, para tudo. Pedro, não foi isso que eu te ensinei. Jesus vai lá, cata a orelha do homem. E o homem ali com a mão ali, sangrando. Jesus vai com carinho, com amor, coloca a orelha, encaixa a orelha e cura a orelha do homem. Amém. Quem faz isso, gente? É só Jesus que faz isso. Aleluia, o Filho de Deus, aleluia. Meus amores, foi aonde eles pegaram Jesus, prenderam Jesus,
levaram Jesus, julgaram Jesus. Alana, mataram Jesus. Glória a Deus. Amém. Quando mataram, quando eles tinham prendido Jesus, Jesus estava sendo julgado, né? Pelos juízes lá, pelas pessoas lá que se achavam juízes, na verdade eles não eram. Quando de repente alguém viu Pedro, que Pedro estava lá olhando o que estava acontecendo com Jesus. Pedro era curioso, né? O que está acontecendo ali? Ei, você sabe o que está acontecendo ali? Você sabe? E aí, ele vai ser preso? Ele vai ser morto? O que vai acontecer ali? Aí quando já vem, alguém olha e fala assim: eu te conheço! Tu não és um daquele que andava com Jesus, não, hein? Você tá doido, mulher? Sou eu não, você tá doido, mulher? E ele saiu correndo, gente. Mas só que ele ainda ficou lá escondido, porque ele queria saber o que ia acontecer com Jesus. Aí ele estava lá escondido, quando de repente aparece outra pessoa. Ei, você, o que tem eu? Eu te conheço, você estava com Jesus, aquele homem lá, não estava? Não, você tá maluco, tá cabeça, tá doidão, hein? Tá doidão, hein? Oh, vai fazer exame, você tá bem da saúde não, hein? E foi lá ele, moça. E ele novamente negou que conhecia Jesus. Aí ele estava lá. Gente, quando pela terceira e última vez veio alguém e falou assim: ah, você está aqui, é? Deixa os soldados te verem, saberem que você estava com Jesus. Ele, que? Ah não, você está doido, só tem doido nesse lugar, não é possível, gente. Aqui, pegaram a minha cara, vem pra cá, viu? Fala sério. Ele novamente negou que conhecia quem? Jesus. Aí ali pela terceira vez ele fugiu. Que aí ele ficou com medo e fugiu, né? Foi quando, gente, bateu uma dor tão grande no coração dele. Se tivesse cantando uma música triste lá no fundo, né? Eu acho que é aí que ele chorava mesmo. Porque ele tá triste da vida, chorando, dizendo: ah, quem sou eu? O que eu fiz? Eu neguei o meu mestre que me escolheu. Aleluia, eu neguei o meu mestre. Quem sou eu? Sou indigno. E ele se sentiu tão mal, gente, que ele foi para casa, se assentou triste. E as pessoas falaram assim: Pedro, fala comigo não, fala comigo não, Pedro. Pedro não é assim, não, deixa quieto, por favor, me deixa quieto aqui no meu lugar. Pedro não queria conversa com ninguém. Pedro estava triste porque tinha perdido o Espírito Santo de Deus que andava junto com ele através do Senhor Jesus. E a pior dor é quando perdemos o Espírito Santo. Você pode perder tudo na vida, mas não perca o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Perder o Espírito Santo é perder o ar que respiramos, é perder a vida. Nada nesse mundo vale perdemos o Espírito Santo. Se pecamos, que venhamos pedir perdão para o Senhor e voltar para os braços do Pai. Amém? Crianças, finalizando agora. Foi quando Pedro falou assim: eu não quero mais fazer a obra. Eu não quero mais. Jesus já morreu mesmo, acabou tudo, acabou. Não quero mais fazer milagre, não quero mais fazer nada. Agora eu vou voltar a pescar. Pedro foi lá, abriu seu guarda-roupa, catou a sua rede que estava lá escondida, pegou, foi para dentro do barco para poder voltar a pescar. Os seus amigos se condoendo dele, sentindo a dor dele, falou: peraí Pedro, peraí que eu vou contigo também. E foram juntos. E lá eles ficaram a noite toda pescando, crianças a noite toda pescando, tentando, né? Porque não conseguiram pescar. Quando de repente um homem lá na praia, eles ouviram a voz de um homem lá na praia, bem longe, um homem gritou: ei, tem peixe aí? Quer? Tem algo para comer aí? Tem não? Ixi, tem não, tá mal. Aí Jesus fala assim: ei, joga para a direita. Jesus mandou jogar para onde? Pra direita. Não ouvi, para onde? Direita. Jogue para a direita. Aí de repente o coração deles começou. O quê? Joga para a direita? Vai logo Pedro, vamos, pega. Jogou, quase que eu boto aqui. Jogou. E de repente os peixes começaram a puxar a rede para baixo, minha gente. Foi quando, meu Deus do céu, Pedro gritou: é Jesus. Gente, diz a Bíblia que Pedro estava quase nu, gente. Só tinha uma coisa rolando lá, a parte de baixo. Pedro se jogou na água do jeito que estava. Não quis nem esperar o barco chegar. Pedro se jogou e foi. E o povo: Pedro, vai ajudar aqui não. Vou nada, eu vou encontrar com
Quando de repente Pedro chega lá e vê Jesus. E sabe o que estava acontecendo? Jesus já tinha os peixes, já estava assando os peixes para oferecer para eles. Às vezes, né, nós achamos que é algo impossível para nós, mas Jesus já está preparando aquilo para nós. Glória ao Senhor. Crianças, de repente, crianças, Alice, Alana, de repente, Pedro cai no chão, se joga no chão, do jeito que ele estava, quase no meio, quase peladão. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro. E ele chorando: Pedro, olha para mim, Pedro. E Pedro, ali envergonhado, levanta o rosto e fala assim: Pedro, tu me amas? Olha a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou, não falou na sala: você me traiu, né? Que eu sei. Não. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? A mamãe pergunta isso pra vocês. Você falou eu te amo pra mamãe? Sim. Tem que falar, tá? Ela tem que se sentir amada, tá bom? Tem que se sentir amada. Pedro, tu me amas? Aí Pedro: Senhor, ai Senhor, ai, tu sabes, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Pedro. Aí pela segunda vez: filho, olha pra mim. Olha aqui. Tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabe, Senhor. Tu sabe, Senhor, que eu te amo. Aí Jesus dá aquele sorrisão maravilhoso que só Jesus sabe dar. Aí de repente Pedro abaixa a cabeça de novo e Jesus: Pedro, pela terceira vez. Quantas vezes Jesus perguntou? 3. Isso aí, parabéns, você sabe tudo, hein? Jesus: Pedro, olha pra mim, meu amor. E ele: oi, Senhor, oi. Tu me amas? Senhor, oh Senhor, por que perguntar tanto? Tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Eu te amo, Senhor. Ai, Jesus, pega. Imagina que até Jesus dá vontade de chorar. Jesus olhou nos olhinhos dele e falou assim: filho, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Oh meu Deus, não foi aquele pecado que atrapalhou a chamada na vida de Pedro, não foi a fraqueza que atrapalhou a chamada é a mesma. Deus tem uma linda chamada na vida de vocês, meus amores, de serem levitas, cantores da casa de Deus, de serem pregadores. Façam a obra de Deus a partir de agora, na idade que vocês estiverem. Amém? Glória a Jesus. Lembrem, ele negou Jesus por 3 vezes. E ele reconheceu que ama Jesus por 3 vezes. E assim eles voltaram, porque eles viram Jesus ressuscitado. Jesus tinha morrido sim, mas ressuscitou. E Jesus foi para o céu. E eles continuaram a fazer a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor conhece cada um de nós, irmãos. Independente da sua fraqueza e da tua luta, Ele conhece cada um de nós. E Ele está sempre pronto a nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Por que, irmãos? Porque os sãos, eles não precisam de médico. Quem precisa de médicos são os enfermos. São aqueles que muitas vezes a luta vem e falha, mas o Senhor conhece. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar para essas crianças para nós terminarmos. Tem 2 crianças aqui na frente, vou estar ungindo cada uma, tá?